ajustar, né? Você, Ajustar. entendi, legal. Você, só mudando um pouco de assunto agora, falar de algo que a gente sempre pergunta para todo mundo, acho que virou padrão, pergunta fazer essa pergunta. Como é para você morar em Resende? Cidade Resende para você? Você nasceu em Resende e tudo mais, mas hoje você pode sair de Resende se você quiser. Por que você Sim. continua em Resende? Cara, pois é, né? Na minha vida teve vários momentos assim, tipo, pra onde que eu vou, o que que eu quero fazer, porque Resende é uma cidade pequena, interior, né? Eu nasci aqui, nasci na Pemira até, meu pai que foi meu pediatra, corajoso. E aí eu fui criado aqui, gostei muito da cidade, uma cidade que tem uma pegada assim, não é à toa que o pessoal chama de Princesinha do Vale, né? Uhum. Então, assim, veio com essa parte tecnológica, ela veio evoluindo bem. Então, eu acredito na cidade, sabe como? Acredito na cidade. Sim, sim. Já tive vontade várias vezes de sair, porque você tem oportunidades melhores, até para ganhar mais, digamos assim, em São Paulo, Uhum. cidades mais ricas, enfim, pagando melhor do que o que se paga aqui na região, né? Você tem um ticket médio lá muito mais alto. Só que eu sempre fui muito família, então assim, só de eu pensar de caramba, imagina eu com 3 filhos em São Paulo hoje, meu Deus do céu, ia dar um BO danado. Então Sim. E eu sua família talvez eu, toda é daqui, né? minha família Então, toda é daqui. É assim, meu pai e minha mãe, né? Minha sogra também, e meu sogro são daqui. Então assim, eu acho que ficar perto da família me potencializou. Essa uhum. escolha eu vejo como uma escolha benéfica. Não vejo como uma escolha ruim, não. Podia ter ido para fora, né? Pensado que ia ganhar mais, mas nem ganhava tanto assim mais. Uhum. É, mas aí acabei ficando aqui, já pensei para São Paulo, já pensei para São José dos Campos, já tive vendo consultório nas duas cidades, mas no final das contas eu não concluía. E aí fui ficando, agora eu tô enraizando cada vez mais, né? Legal, Tô legal. muito satisfeito de ter ficado. E como para você, como é empreender na medicina em Resende em si para você? Você acha que, assim, até um pouco do que você falou, né? Você acha que lá fora tem mais oportunidades, você ganha mais e tudo mais, pode ganhar mais, né? Enfim, mas você acha que tem algumas dificuldades que também vai ter lá que aqui, por exemplo, não tem? Ou ao contrário, que aqui tem, lá talvez não teria? Cara, uma pergunta difícil, né? Nunca vivi o outro lado, então talvez eu Sim, não sim. saiba a diferença que tem de um lugar para o outro. Mas a concorrência lá fora é muito maior, né? Então, Sim. assim, tem pessoas com clínicas muito maiores, então tem o tráfego pago, a concorrência digital é muito maior lá fora também. E aqui a concorrência talvez seja um pouco menor, e a nutrologia é uma especialidade nova. Eu fui até um dos primeiros da cidade, se for contar em números, sei lá, não deve ter 10 aqui, né? Então, talvez isso possa ter facilitado um pouco. Uma zona de conforto ali que eu fui desenvolvendo, fui dando Isso um passinho naturalmente depois do abre outro. caminho, né? Comecei pequeno, pensando em crescer, crescer, crescer e estou desenvolvendo. Então, assim, dificuldade você pode ter às vezes com um público menor para poder você atingir, renda per capita talvez menor para poder ter um ticket médio mais alto. Então, talvez esses possam ser fatores limitantes para se levar em consideração, mas que não me amedrontaram, não. Eu fui embora pensando no justo, no preço justo, no que cabe no bolso da galera, no que fica legal para mim também, e eu acho que tem desenvolvido bem. Acho que toda vez que chega alguma coisa nova, tanto em Resende ou qualquer outro lugar, acho que uma coisa que pode ser que dificulte é a educação das pessoas, né? As pessoas entenderem o quão é necessário, quão preciso daquilo, ter de fato, sabe? Que hoje eu sei que eu preciso, por exemplo, eu sei que é necessário ir no mercado, eu preciso comer, eu preciso. Isso é natural, não precisa falar. Mas sei lá, quando chegou o mercado, por exemplo, talvez muita gente fale, não preciso do mercado não, pego fruta. Sei lá, tô dando exemplo aqui Planta em casa. aleatório, mas planta em casa, sabe? Mas existe esse processo de educacional, né, vamos dizer assim, nas pessoas, e quando a gente fala de Resende, apesar de ser uma cidade com 100 mil habitantes, né, que é a região e tudo mais, de certa forma é um pouco fácil de fazer, de falar, de ampliar essa voz, né? Mas mesmo assim, eu acredito que uma das dificuldades, mesmo aqui, assim como provavelmente foi em São Paulo também, é essa questão de educacional. Se você teve dificuldade nisso, as pessoas entendem assim, claramente, não, eu preciso disso, elas buscam de fato isso, como que ou não, elas buscam outra coisa e encontram você.
Cara, às vezes acontece isso, né? A pessoa busca, tem muita indicação. Ah, deu Uhum. certo para mim, vai lá. Uma pessoa às vezes traz 10, traz a família Uau. inteira. Acontece muito isso. E a gente também tem as iscas, que acabam, a pessoa vê que você faz aquilo, caramba, é a dor dela e ela vai lá atrás daquilo ali. Mas uma proposta que eu tenho com os meus pacientes é o seguinte: eu trato o meu paciente explicando tudo o que ele precisa, explicando tudo o que eu posso fazer para ele, e eu divido com ele o que, que a gente vai fazer. A gente pode ir nesse caminho. A gente decide junto, então eu abro para o paciente, sabe? Você pode tratar dessa forma, você pode tratar dessa forma, essa aqui eu considero melhor, essa aqui não, enfim. Então eu acho que o meu paciente tem que saber tanto quanto eu o que, que eu estou fazendo com ele, ou até melhor do que eu. Porque ali eu só tenho conhecimento técnico e a indicação certa para aquele problema que ele tem. Mas ele tem que saber decidir, ele tem que saber conhecer, ele tem que saber que aquela procura que ele tem, eu posso atingir, ele vai ter que voltar, ele vai ter que fazer mais tratamento, enfim. Eu gosto de dividir muito isso exatamente para poder mostrar e convencer ali, entre aspas, daquela necessidade que ele tem de fazer um Isso é muito tratamento legal, outro. isso é muito legal, porque a gente não tem, pelo menos assim, na medicina tradicional, vamos dizer assim, a gente não tem muito essa questão, né? Tipo, o médico chegou e você fala, ó, O você remédio tem... é eu que sou o exatamente. médico. Exatamente. O que você tá sentindo? Dor de cabeça? Ah, tá. É isso, toma. Toma aí, Você vai não tem nem lá. pergunta, o que você acha? Você acha que essa medicação não? Um exemplo da medicina tradicional é o seguinte: você tem uma doença, você tem um tratamento. Doença, remédio, doença, remédio. Então, por isso que só trabalham em cima de doença, né? De modo geral.